Senhor, conforme nós cantamos agora, Senhor, toda a glória, toda a honra sejam dadas a Ti, Senhor. Nossos corações são Teus, Senhor. Nossa alma, ela anseia por Ti, Senhor. Nos dê a graça mais uma vez nessa noite, Senhor, de sermos tocados pelo Teu Espírito, como já fomos tocados, Senhor. E agora, diante da Tua palavra, que o Teu Espírito possa usar a Tua palavra e ministrar aos nossos corações, Senhor. Ministra, Senhor, que a gente possa sair desse lugar nessa noite cheios do Teu Espírito, renovados pelo Teu Espírito e pela Tua palavra em nossas vidas. É o que eu oro, Senhor Jesus, em Teu santo nome. Amém. Amém. Vamos finalizar então hoje a primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses. Nós estivemos falando no domingo passado a respeito da parousia, a implicação dela na vida, na nossa vida, no que diz respeito à esperança, diante da morte, diante de tudo que acontece nesse mundo. A parousia é essa grande esperança que nós temos nas nossas mãos, que nós temos na nossa fé, que é o fato de um dia esses céus se abrirem e o Rei Jesus voltar para nos buscar. É isso que nos move. É nessa direção. Alguém comentou comigo essa semana assim, nossa, essa semana passou rápido. E eu falei assim, mais uma semana que nós estamos mais próximos desse dia. Amém? Então hoje nós estamos mais próximos desse grande dia. Cada minuto da nossa vida que nós vivemos é um dia mais próximo dessa grande eternidade que um dia chegará. Amém? E glórias a Deus por isso, porque esse grande dia está chegando. Não sei se nós estaremos vivos nesse grande dia, mas ansiamos por esse grande dia. O dia em que finalmente, tudo, finalmente, será consumado. A eternidade para aqueles que amaram a Deus e a perdição para aqueles que nunca quiseram saber de Deus em suas vidas. E o nosso espírito anseia por isso, amém? É a razão pela qual nós nos movemos e aquilo pelo qual nós temos que nos consolar diariamente. Diante do sofrimento, a parousia, ou seja, a segunda vinda de Cristo, é essa esperança que nos move, essa esperança que nos consola, essa esperança que faz as coisas terem sentido e nos dá até mesmo forças para vencer. Quando eu sofria com as minhas crises de pânico, porque eu muito tempo eu tive síndrome de pânico, o que me consolava era isso, é saber que a gente, quando está tendo um momento de ataque de pânico, você pensa que você vai morrer. Porque a tua mente acelera, o teu coração acelera. Primeira coisa que você pensa, vou ter um ataque cardíaco agora, vou morrer. E aí eu já tenho uma tendência masculina, bem macha, de diante da doença, né, afrouxar tudo. Você sabe que quem é macho mesmo diante de doença é mulher, né? Todo homem é bundão diante quando está doente, pelo amor de Deus. Né? Eu dou muita risada quando as pessoas postam lá, né? Mulher morrendo, literalmente. E aí, você está bem? Ah, estou com uma dorzinha aqui, né? Homem com gripe. Adeus, família, foi muito bom conhecê-los. Deixo minhas guitarras para o Gabriel, né? É isso aí. Já faz o testamento de morte. Mas quando eu estava tendo esses momentos, esse desespero todo, eu olhava para isso, bom, se eu morrer nesse momento, né? Então todos os homens aqui quando estão doentes pensam na parousia na hora, né? Amém, estou morrendo, mas amém. Pelo menos eu tenho a esperança da ressurreição em minha vida. Amém? Amém? Todos creem nisso? Para você fazer parte dessa igreja, você tem que crer na ressurreição, senão não tem nem por que você estar aqui. Paulo fala que se a ressurreição não existe, a nossa fé é em vão. Comamos e bebamos, vamos viver a nossa vida, vamos para o largo da ordem, vamos curtir Raul Seixas e vamos morrer
alienados. Amém? Amém? Agora, se a esperança em Cristo Jesus realmente está nos nossos corações, tudo muda. Tudo muda. Então, continuando a partir do versículo 11 do capítulo 4, como no domingo passado, eu vou ter que fazer um pulo usando tanto o capítulo 4 quanto o capítulo 5, porque o assunto que nós vamos abordar hoje é a conduta do cristão rumo à parousia. Ou seja, a conduta do cristão rumo à eternidade, ou rumo à segunda vinda de Cristo. Como que o cristão ele tem que se portar até esse grande dia que está vindo. Amém? Esse dia, para mim e para você, pode ser amanhã, pode ser hoje, depois do final do culto, eu não sei. Nós temos que ter uma conduta na direção disso. Se amanhã ou depois nós morremos, nós estamos preparados para esse grande dia. Se daqui a pouco o Senhor Jesus aparecer e esses céus se abrirem, tem uma conduta que Paulo estabelece para cada um de nós caminharmos dentro disso, e é sobre isso que nós vamos falar. Amém? Vamos lá, comentando versículo por versículo então. Versículos 11 e 12, Paulo diz assim: esforcem-se para ter uma vida tranquila, cuidar dos seus próprios negócios e trabalhar com as próprias mãos, como nós os instruímos, a fim de que andem decentemente aos olhos dos que são de fora e não dependam de ninguém. Então Paulo está preocupado aqui com a questão dos de fora. Quando os de fora olham para a igreja, o que os de fora veem na igreja? Então ele coloca duas coisas aqui, para que os de fora, quando olharem para mim e para você, eles tenham uma boa imagem. Amém? Então a primeira coisa que ele fala aqui, é que a gente deve se esforçar para ter uma vida tranquila. Eu sei que para alguns isso é mais fácil do que para outros. Para outros é mais difícil. Amém? Para eu ter uma vida tranquila, em alguns aspectos são mais fáceis, em alguns outros aspectos são mais difíceis. Então há áreas na nossa vida que a gente tem mais facilidade em ter uma vida tranquila. E há áreas na nossa vida que nós temos mais dificuldade. E aí cada área, cada um tem uma área em que a coisa pega. Em que a gente consegue ser tranquilo, que é fácil para a gente falar para os outros, aconselhar os outros, dizer, olha, isso aí para mim é moleza. Mas há outras áreas da nossa vida que a gente vai falar para os outros, a gente se sente acusado. A gente pensa, puxa vida, isso para mim já é uma dificuldade. Eu vou dar um exemplo que aconteceu comigo agora há pouco, antes de chegar no culto. Eu fui entrar na Visconde Guarapava, um Zé Mané estava na minha frente, o Zé Mané, ao invés de dar o sinal para entrar, ele deu o sinal, parou no meio, eu parei, fiquei esperando, para onde você vai? Você vai para a direita, para a esquerda, vai ficar na pista no meio. Para onde você vai? Eu dei uma buzinadinha para ele se ligar que eu estava ali. O Zé Mané, abençoado, baixou o vidro, meteu a boca em mim, O cheiro de enxofre tomou conta de mim. A minha vontade ali foi fazer outras coisas, que não competem agora defini-las. Estacionou ali, para que ele queria? O que ele estava fazendo? Para parar para conversar com uma das profissionais que trabalham ali perto. E isso daí mexe comigo. Você tem uma coisa que eu tenho que trabalhar na minha vida, essa questão de trânsito. É gente fazendo besteira na minha frente, quando eu estou dirigindo. Porque eu procuro, viver certinho nessa questão. Mas ainda assim, essa é uma área. Então, cada um tem uma dificuldade. Então, viver uma vida tranquila para algumas pessoas no trânsito é um desafio. Viver uma vida tranquila no trabalho é um desafio. Em casa é um desafio. A gente sabe que tem gente que em casa que é o demônio. A pessoa é o demônio em casa. Fora de casa, ele é legal com todo mundo, ele é querido com todo mundo. Mas chegou em casa, o Satanás incorpora naquela criatura. Então tem gente que em casa que é complicado. Então vive uma vida tranquila fora de casa, em casa não consegue viver uma vida tranquila. Então nós todos temos áreas na nossa vida que precisam ser trabalhadas. Mas Paulo nos exorta, gente, nesse caminho que nós estamos trilhando, tenha uma vida tranquila. Busque uma vida tranquila, principalmente para os de fora. Ele vai falar, para os de fora, tome cuidado com isso. A segunda coisa que ele fala aqui, e que pega para nós, é que ele deve trabalhar. Todo cristão tem que trabalhar. Ou seja, vagabundagem não é permitida no reino de Deus. Amém? Paulo fala assim, todo mundo tem que trabalhar. Quem dera não precisássemos, mas todo mundo precisa trabalhar.
E esse é um aspecto que diz respeito aos de fora. Os de fora vão olhar para os cristãos e ver assim, olha, esse cara é trabalhador, esse cara é uma pessoa honesta, essa pessoa é uma pessoa tranquila. E isso, de alguma forma, serve de testemunho diante disso. A razão disso é o testemunho que estas duas coisas implicam para com os de fora. Primeira coisa, denota que você é uma pessoa decente. Que você não é o Satanás. Que você é uma pessoa decente. Amém? Que você é uma pessoa decente. Talvez uma das grandes cooperações da fé cristã para com a sociedade é a transformação não apenas de caráter, de conduta na pessoa, mas também a transformação social que estabelece sobre a vida da pessoa. Amém? Certo? O cristianismo coopera ou não coopera quando ele tira uma prostituta das ruas para com a sociedade? O cristianismo coopera ou não coopera quando ele transforma uma caixa de supermercado que vive fazendo cachorro? Sabe o que é cachorro? Não? Cachorro é quando você passa a mão no dinheiro do caixa. Você rouba R$1 por dia, R$2, R$5. Eu conheci muita gente que fazia isso. Fazia cachorro, a gente chamava. Vou fazer um cachorro. Trabalha numa loja lá, ele dá um jeito de R$5 por dia, ele coloca no bolso. Isso é cachorro. Então a sociedade é beneficiada com isso ou não? Pessoas, por exemplo, que não pagam a passagem de ônibus, não devolvem o troco errado. Todas essas coisinhas pequenininhas que acontecem no caráter do cristão, que transformam a vida dele, são cooperações sociais de alguma forma. Amém? Quando Deus tira um traficante do tráfico, algo poderoso acontece, socialmente falando. Quando Deus tira um jovem que está lá, saindo toda noite, se drogando, ele traz uma cooperação social não somente na vida daquele jovem, mas na vida de toda uma circunstância de família e amigos que também são influenciados por essa transformação. Então o cristianismo, ele faz muito mais por esse país do que qualquer governo político um dia poderá fazê-lo. Amém? Esse é o poder do evangelho. O que nós temos de mais poderoso e transformador na sociedade brasileira é a fé cristã. Uma vez que ela se propõe realmente a ser verdadeira no evangelho que ela se propõe a ensinar a cada um, nós temos em mãos então o agente mais poderoso de transformação que há na sociedade, que é o Espírito Santo. Transformando a vida de cada um de nós. Fundamentando as famílias, trazendo fidelidade, trazendo amor para com os filhos. Eu fico olhando para essa geração de pais que nós temos nas mãos hoje aqui nessa igreja, e eu me alegro tanto por ver isso. Estou falando do pai homem, não da mulher em si, mas dos homens eu estou falando. Porque nós viemos de uma geração tão negligenciada pelos homens, pais, que nós tivemos nas nossas vidas, homens que negaram a sua masculinidade, negaram a sua paternidade como uma coisa preciosa, né? E hoje nós estamos esse bando de filhos aí, todos distorcidos, com a emoção toda destruída, a autoestima destruída, tudo isso por ausência de nossos pais paternos mesmo na nossa vida, né? Quem dera, eu queria ter tido um pai na minha vida que tivesse colocado a mão na minha vida todos os dias, na minha cama, e orado e me abençoado todos os dias, profetizado sobre a minha vida. E meu pai era crente. E eu não lembro de nenhuma vez ele ter feito isso por mim. Ter ido na minha cama, colocado a mão na minha cabeça e fala: filho, eu te abençoo em nome de Jesus. Durma bem. Ou durante o dia, quando eu vou para a escola: filho, vai na paz, que o Senhor abençoe. Então a gente tem isso. E aí eu olho para essa geração de pais que nós temos hoje aqui dentro da igreja, eu vejo os pais cuidando dos filhos aqui dentro, dedicando esse tempo, isso me alegra muito. Se eu morrer hoje, eu já me alegro por ver esse legado acontecendo na vida de vocês, homens. Glórias a Deus por isso. Amém? Nós teremos, graças a essa transformação, uma geração de filhos diferentes, como a gente já percebe. De crianças que são diferentes, porque temos pais, homens hoje mais presentes. Eu estou dizendo dos homens porque as mulheres sempre foram mais presentes do que os machos, né? Os negócios dos machos, a concepção antiga era: macho, acorda, vai trabalhar o dia inteiro, volta para casa, toma um banho e dorme.
Macho só existe para fazer filho e alimentar eles. É isso, era essa a concepção. A concepção de amor, homem não amava. O homem trazia comida para casa e fazia filho. Era essa a concepção reducionista no negócio. Pai não beijava, não abraçava, não orava. Era isso. Hoje, graças a Deus, a gente vê gente mudando. Não estou dizendo que todos os pais eram assim, mas a grande maioria era, pelo que eu via na vida dos meus amigos também. Aí a gente pode perguntar assim, tá, mas e como é que fica a questão então de missionários e pastores que não trabalham? Às vezes eu brinco, né? Os caras perguntam assim, você trabalha ou você é pastor? Ou então, você trabalha ou você é músico? Eu sou pastor e músico, então lascou 2 vezes para o meu lado. Então leiam comigo lá no capítulo 5, agora a gente vai pular para o capítulo 5. Lá no versículo 12 e o versículo 13, e nós vamos, a partir deles, então, tratar o restante da carta. Então, Paulo ele fala assim, agora lhes pedimos, irmãos, que tenham consideração para os que se esforçam no trabalho entre vocês, que os lideram no Senhor e os aconselham. Tenham-nos na mais alta estima, com amor, por causa do trabalho deles. Vivam em paz uns com os outros. Amém? Então, observe que Paulo, ele chama o quê? Aquilo ali, de trabalho. Paulo olha para aqueles que operam a questão ministerial dentro da igreja e ele chama isso de trabalho. Então, o missionário trabalha, o pastor trabalha. Então, apesar de que é uma brincadeira, é uma piadinha esse negócio de trabalho, ou se é pastor, não. Com a palavra de Deus, não é assim que ele trata. Paulo ele trata a questão de pessoas que trabalham em tempo integral como trabalho. Amém? Então ninguém aqui está se encostando nos outros. Todos nós estamos trabalhando, sendo trabalhadores dentro do reino de Deus. Às vezes eu trabalho das 8 horas da manhã, 8 horas da manhã não, eu acordo mais cedo, das 7 horas da manhã a 1 hora da manhã eu fico trabalhando. Agora, o trabalho pastoral ele é um pouco mais complicadinho. Porque, por exemplo, se você trabalha numa empresa lá, e digamos que dê tudo errado, que você é tão mal trabalhador, que você consegue falir a tua firma. Por causa de você, o teu patrão tem um prejuízo desgramado lá, e você consegue acabar com o trabalho de todo mundo lá. O máximo que vai acontecer aí é todo mundo perder o emprego. Agora, se eu falhar no meu ministério, envolve vidas, envolve salvação, envolve coisas que são muito mais além. Então, a pressão que o trabalho pastoral traz, vocês não têm a mínima noção do que seja isso. Então, o trabalho pastoral, ele é uma coisa muito mais acima no quesito a responsabilidade trazida sobre o pastor, sobre aquele que está ali no meio. A questão missionários, a questão dos evangelistas, e por aí vai. Então, é chamado de trabalho. E Paulo fala que estes devem ter na mais alta estima e amor por causa do trabalho deles. Então é um trabalho que deve ser honrado. Amém? Deve ser olhado para o trabalho ministerial e honrado. Olhado com a mais alta estima. Paulo também fala ali para nós vivemos em paz uns com os outros no final do versículo 13. É necessário vivermos em paz uns com os outros. Amém? Eu ainda me escandalizo quando tem pessoas que chegam para mim e falam assim, eu não gosto daquela pessoa. Mas por quê? Não sei, eu não gosto daquela pessoa. Eu sempre procuro falar assim, começa a orar, irmão, com relação a isso, em nome de Jesus. Começa a orar e declarar que você gosta dessa pessoa. Que você ama essa pessoa. Comece a orar por essa pessoa para você ver o que vai acontecer na sua alma. E realmente Deus transforma isso. Eu não tenho ninguém aqui dentro que eu diga, eu não gosto dessa pessoa. Tem algumas pessoas que eu evito na minha vida. Mas não é porque você não gosta da pessoa, é porque a pessoa é tão mala que você tem que dar uma fugidinha dela. Para você continuar gostando dela. Porque senão uma hora acontece uma tragédia. Amém? Então é isso. Tem pessoas que nos irritam.
Tem pessoas que nos tiram no sério. Tem pessoas que realmente são difíceis de você conviver. Mas Paulo fala, olha, mas seguinte, vivam em paz. Então, no mínimo é o seguinte, chego na igreja, me deparo com uma mala na porta da igreja, falo assim, paz do Senhor, meu irmão. Dá um abracinho, um beijinho e corra. Não dá nada. Amém? Mas isso é viver em paz. Agora, eu chego na igreja, o cara está ali, eu volto domingo que vem. Vaza. Daí não. Amém? Então, devemos viver em paz uns com os outros. Continuando a partir do versículo 14. Exortamos vocês, irmãos, a que divirtam os ociosos, confortem os desanimados, auxiliem os fracos, sejam pacientes para com todos, tenham cuidado para que ninguém retribua o mal com o mal, mas sejam sempre bondosos uns para com os outros e para com todos. Alegrem-se sempre, orem continuamente, deem graças em todas as circunstâncias, pois essa é a vontade de Deus para com vocês em Cristo Jesus. Não apaguem o espírito, não tratem com desprezo as profecias, não ponham à prova, mas ponham à prova todas as coisas e fiquem com o que é bom. Afaste-se de toda forma de mal. Então é interessante, Paulo fala assim, advirtam os ociosos, os vacilões, os que dormem no ponto, Paulo está falando. Advirtam, porque tem gente que fica dormindo no ponto, fica vacilando. Então não vacile, Paulo fala. Chegue para o seu irmão e fale assim, irmão, você está vacilando. A tua vida não sai do lugar. Você está estagnado, você precisa acordar para a vida. Vamos buscar a Deus, vamos orar. Eu lembro que no tempo de igreja presbiteriana, a gente tinha reunião de oração todos os dias às 6 horas da tarde. A gente tinha reunião de oração. Os jovens iam para lá, 6 horas da tarde, 6:30, a gente estava dentro de uma salinha embaixo, assim, tinha um monte de salas. A gente ia numa salinha lá, se enfiava dentro daquela salinha e ficava orando. Às vezes, até chegar a hora do culto, nós ficávamos orando. Todos os dias, 6:30 da tarde nós íamos. Todos os dias. Os jovens vinham para orar. Mas sempre tinha uns que não queriam. Os caras queriam para lá, queriam jogar ping-pong, queriam conversar, queriam ficar ali fazendo qualquer coisa, menos orar. E a gente tinha que chegar assim, irmão, você está vacilando. Você está vacilando. Aqueles caras, eu lembro até hoje, que eu posso identificar cada um desses caras, que eram os caras que entravam lá na salinha para orar. Quem são esses caras? E onde eles estão hoje? Quem são esses caras que não vacilavam? Que entravam ali, dobravam seus joelhos e oravam todos os dias, iam lá buscar a presença de Deus, a face de Deus. Esses caras hoje são meus amigos e são pastores da igreja presbiteriana. Quase todos eles. São homens que buscaram a presença de Deus e Deus falou assim, esses sim. Aqueles que não buscavam a Deus, a maioria deles hoje, gente, está desviado, está fora da igreja. Esses caras que ficavam vacilando ali na lanchonetezinha no fundo da igreja e não queriam nada com Deus, não queriam orar, não queriam saber de ministério, não queriam saber de vida com Deus, não queriam saber de buscar a face de Deus em nenhum momento. E a gente chegava, irmão, você está vacilando. Estava lá. Hoje, esses caras estão fora da igreja, estão fora do reino, não querem saber de Deus, não querem saber de nada. Então, o que eu posso dizer para você é, não vacile. Essa igreja, ela dá para mim, dá para você, oportunidades de você buscar a Deus. De eu buscar a Deus. Nós temos aqui momentos, além daqui, se você não pode estar aqui, em sua casa. No dia a dia, busque. Pipa, eu não posso, eu trabalho o dia inteiro, de noite eu tenho faculdade. Ou então, Pipa, eu trabalho no shopping, entro 2 horas da tarde e saio 10 horas, 11 horas do trabalho. Amém. A gente entende isso. Mas se você é uma pessoa que tem tempo para estar aqui, pode estar aqui, gente, a gente exorta vocês mesmo. Venham buscar. Venham buscar, juntos. Não vacilem, não durmam no ponto. Todos nós temos sobre as nossas vidas exatamente aquilo que nós buscamos. Se nós não buscamos, nós não temos. Amém? Se nós não buscamos, nós não temos. Nós só temos aquilo que nós buscamos. O pastor Wildenberg, que foi o pai na fé da Kátia, ele jejuou durante 30 dias. Ele fez um jejum de 30 dias na presença de Deus. E ele falou que depois que ele saiu desse jejum,
Ele andava na rua e as pessoas caíam possessas. Tamanha a presença de Deus na vida dele. Ele falava com as pessoas e as pessoas se convertiam. Era um homem muito simples, assim. Aliás, o pastor Lindenberg, ele tinha uma aparência até de mendigo quando você olhava para ele. Sério mesmo. Ele andava assim, uma calça jeans surradinha, chinelo de dedo. Ele era meio baixo, assim, não muito baixo, mas um pouco baixo. Cabelinho curtinho, assim, meio gordinho, assim. Uma cara de bêbado. Você olhava para ele assim, esse cara tá mamado. Entendeu? Aí ele pegava assim, ele tinha aquela Bíblia bem pequenininha assim, ele abria aquela Bíblia assim, e ele falava assim, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Um versículo que você já tinha ouvido centenas de vezes. E quando ele lia aquele versículo, aquilo transformava o nosso coração. Porque ele tinha esse poder? Não. Porque ele era tão cheio de Deus que as palavras dele vinham diretamente do Espírito Santo. Então o Espírito Santo usava a boca daquele homem e enchia as nossas vidas com a presença de Deus. É isso. Todo o trabalho cristão nunca foi e nunca será a máquina humana. O chamado cristão para mim e para você, o chamado de Deus para mim e para você, é simplesmente ser cheio de Deus e deixar Deus fazer a obra por meio de mim e você. Amém? Porque lábia todos nós podemos ter. Eu posso chegar aqui e fazer um discurso bonito, mas se o Espírito Santo não usar cada palavra que sai da minha boca, se cada palavra que sai daqui não tocar, não ser tocado na vida de vocês por meio do Espírito Santo, isso aqui vai ser só mais um culto que não vai mudar absolutamente nada na vida de vocês. Agora, quando o Espírito Santo age, aí é transformação. Eu voltei a ler um livro pela 10ª vez já, um livro de um camarada chamado Charles Finney. Então eu estou lendo um livro do Charles Finney chamado Uma Vida Cheia do Espírito. É um livro bem curtinho, ele é um livreto assim, ele deve ter uns 9 capítulos. Se você passar um dia numa livraria evangélica aí, no meio, Curitiba aqui, compre esse livro. É da editora Betânia. É um livro muito bom. É inspirador, ele renova a alma mesmo, ele renova o teu ministério, ele renova a tua fome por Deus. É um livro que foi escrito há muitos anos atrás. Por que eu estou falando isso? Quem foi Charles Finney? Charles Finney foi um grande evangelista na história. E uma das coisas que eu acho interessante nesse livro é que ele chega numa fábrica. Eu vou só descrever essa parte do livro, depois vocês leiam ele inteiro. E a presença de Deus na vida de Charles Finney era tão grande, porque ele orava muito, ele buscava realmente a presença de Deus. Ele chega nessa fábrica, era tipo uma fábrica de costura, assim, ficavam costurando, não sei o que lá, e estava cheio de mulheres. E a hora que ele entra nessa fábrica, todas aquelas mulheres começam a sentir convicção de pecados. E começam a chorar. E começam a se quebrantar. O dono da fábrica, que não acreditava em Deus, sai do seu escritório e começa a ver o que está acontecendo e também começa a sentir um quebrantamento muito grande e começa a chorar. E fala para Charles Finney assim, olha, eu não sei o que está acontecendo, mas a gente precisa urgente agora reunir todo mundo, pediu para parar toda a fábrica. Todo mundo parou, colocou todos os empregados num salão lá, desocupou um salão e pediu para o Charles Finney falar alguma coisa. E o Charles Finney então pregou o evangelho naquela tarde e a fábrica toda se converteu ao Senhor Jesus. Porque o Charles Finney era poderoso? Não. Porque o Deus vivo e o único capaz de convencer a todos nós da justiça e do pecado, estava ali, por meio da vida dele. Então não vacile. Paulo está falando. Olha, exorte os vacilões. A outra coisa que Paulo fala é confortem os desanimados, gente que está desanimada. Eu fico pensando em Jesus morrendo na cruz, assim, sabe? E olhando para mim e para você, assim, a gente com essa desculpa de todo desanimado. Eu fico pensando em cada gota do sangue dele que foi derramada, aquela surra do caramba que ele recebeu.
toda aquela surra, e a gente assim, eu estou desanimado, Jesus. Eu fico pensando que ele tem vontade de descer aqui e dar um cacete em cada um de nós. Não sei porque ele não faz, porque se eu fosse ele eu faria. Eu já falei que se eu fosse Deus, o bicho ia pegar, primeiramente pro meu lado. Então confortem os desanimados, Paulo fala. Então a gente tem que ficar confortando os desanimados. Gente, se anime, se anime, se anime em nome de Jesus. Coloca o dedo na tomada assim, ó. Se morrer vai para a glória mesmo, não dá nada. Paulo fala, auxiliem os fracos. Aí ele fala assim, sejam pacientes para com todos. Tem que ter paciência. Ontem eu falei uma coisa no show que chamei essa igreja da igreja do amor, porque só quem ama realmente para permanecer aqui 13 anos se suportando do jeito que a gente se suporta. Sem amor é difícil. É só amando mesmo. Algumas pessoas são mais fáceis de amar do que outras, a gente sabe disso. Mas o desafio é para todos. Paulo fala, não retribuam o mal com o mal. Essa é uma ordenança na minha, na tua vida, nesse caminho para a parousia que tem que se tornar praticidade na nossa vida todos os dias. Não retribuam o mal com o mal. Amém? Não retribuam o mal com o mal. Eu ouvi falar que alguma pessoa está falando mal de mim. Aí eu fico assim, eu vou falar mal dele também. E a gente se segura e fala assim, não, eu não vou retribuir o mal com o mal. E você, em nome de Jesus, fala bem dessa pessoa e você ora por essa pessoa. Amém? O camarada te fecha ali no trânsito ali. Você, ao invés de fechar ele também, você pega e, em nome de Jesus, engole aquilo e vai embora. Não retribuam o mal com o mal. Sejam sempre bondosos uns para com os outros e para com todos. Amém? Bondosos. Bondosos. Alegrem-se sempre. Orem continuamente. Deem graças em tudo. Pois esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Paulo ainda fala assim, não apaguem o espírito. Não apaguem o espírito. Eu creio que é possível que cada um de nós, nessa caminhada para a eternidade, nós simplesmente apagarmos aquele que habita em nós, por tamanha negligência para com as coisas de Deus. Muita gente pensa, se baseando naquilo, nas convicções que eu creio a respeito de salvação, que eu prego uma outra coisa contrária a isso, que seria, por exemplo, que nós não temos nenhum papel nesse meio todo. Sabe? Eu creio que apesar de Deus ser soberano sobre todas as coisas, Ele ter salvo você, dentro desse caminho, existe uma responsabilidade que compete a mim e a você. E permanecer com o teu espírito cheio do Espírito Santo, permanecer sempre cheio do Espírito Santo é um papel meu e teu. O Espírito Santo não faz isso por mim e por você. O Espírito Santo simplesmente não me enche, não enche você do nada. Ele enche aqueles que o buscam. Ele enche aqueles que pagam um preço para ser cheios dele. Ele enche aqueles que estão dispostos realmente a ser cheios dele. Charles Finney, ele fala isso numa das regras. Como ser cheio do Espírito Santo? Ele fala. Como não ser cheio do Espírito Santo? Primeira coisa que muita gente não recebe a plenitude do Espírito, não é cheio do Espírito Santo, primeira questão é porque não quer. Simplesmente porque não tem interesse de ser cheio. Pensa que o Espírito Santo de alguma forma fará você ser cheio, eu ser cheio do nada, sem que eu e você nos esforcemos para ser cheios dele. Amém? Busquem, meus irmãos. Acordem nas madrugadas para orar. Orem o tempo todo. Busquem ser cheios do Espírito Santo. Porque somente Ele é capaz de nos fazer vivenciar a vida cristã. Lá na escola do Steiger eu falei uma frase, na verdade um parágrafo todo, relacionando a questão da doutrina do Espírito Santo e o papel do Espírito Santo na vida do cristão. E o Espírito Santo ele estabelece duas áreas sobre mim e você. Ele é o único capaz de gerar em mim e em você essas duas coisas de fato. Primeira coisa, o Espírito Santo é o único capaz de fazer eu e você vivermos de fato a vida cristã. A vida cristã não pode ser vivida na praticidade sem o Espírito Santo.
Ele é aquele que capacita a mim e a você a vivermos a vida cristã. Amém? Sem ele, você pode ser qualquer coisa. Você pode virar budista, pode virar espírita, pode virar macumbeiro, sabe? Sei lá. Chá do Santo Daime, você pode tomar à vontade. Amém? Você pode fazer isso. Mas a vida cristã, o cristianismo, a vida cristã só pode ser vivida por meio do Espírito Santo. Amém? O segundo papel do Espírito Santo é que o sucesso ministerial, o desenvolvimento do ministério também só pode ser feito por meio dele. Senão não adianta nada. Qualquer ministério que eu e você estamos envolvidos, o Espírito Santo é aquele que nos capacita. Amém? Quando eu fui desafiado para ser pastor, eu me sentia a pessoa mais incapacitada para isso. Mas Deus olha para mim e para você. Deus olha para o ministério e fala assim, olha, eu vou te capacitar, fica tranquilo. É por isso que Jesus chega para os apóstolos lá e fala assim, olha, eles já tinham o Espírito Santo, Jesus já tinha soprado o Espírito Santo sobre eles, eles já tinham o Espírito Santo, já eram convictos da ressurreição, Jesus estava ressurreto, e Jesus fala assim, agora é o seguinte, vocês ficam lá e aguardem, porque do alto virá sobre vocês o poder. Do alto virá sobre vocês a capacitação para aquilo que eu estou delegando a cada um de vocês. Então o Espírito Santo nos delega uma tarefa a ser feita. E junto a isso, ele nos dá a capacitação para fazê-lo. Amém? Amém? Então o que eu e você precisamos? Quando eu tenho um ministério, o ministério de lutas. Deus, nós queremos um ministério de lutas que converta o coração desses lutadores de Curitiba, ou quem sabe do Brasil todo, do mundo todo, amém? Nós não podemos delimitar o que Deus pode fazer por meio da tua vida, amém? Por que não? Por que não aqui dessa igreja nascer um ministério que vai atingir o mundo todo de lutadores? Por que não? Eu creio nisso. Eu creio nisso. Eu creio nisso. Agora, como é que a gente pode fazer isso? É começando a buscar. Deus, Espírito Santo de Deus, eu preciso de Ti na minha vida. Me encha, Espírito Santo. Eu quero ser cheio de Ti, Espírito Santo. Em cada área da minha vida eu preciso ser cheio do Senhor. Para que as coisas realmente aconteçam. Senão tudo é em vão. Senão tudo é em vão. Amém? Paulo fala, não desprezem as profecias. Obviamente que você vai olhá-las todas retendo o que é bom. Nem toda profecia necessariamente vem da parte de Deus. A Bíblia fala sobre 3 tipos de profecias. A que vem da parte de Deus e se concretiza. Deus dá uma profecia por meio de um profeta e aquela profecia se concretiza. Essa veio da parte de Deus. Existe uma segunda profecia que ela não vem da parte de Deus e ela não se realiza. Ela não vem da parte de Deus e ela não se realiza. Essa está cheio nas igrejas. Profetas que falam de coisas que vão acontecer e que não acontecem. Se não acontece, nunca veio da parte de Deus. Amém? Toda profecia que vem da parte de Deus, ela acontece. Porque ela veio da parte de Deus. E ela não está interessada se você gostou dela ou não. Ela vai acontecer. Todas as profecias que dizem respeito a mim se concretizaram. Pipe, você vai ser um cara, vai isso. Aconteceu. Pipe, eu estava lá em Foz do Iguaçu, vim para Curitiba, Deus usou um profeta, falou assim, Pipe, Deus está mandando você sair de Foz do Iguaçu e você vir embora para Curitiba, porque aqui ele tem um trabalho para você. Não queria sair de Foz do Iguaçu, nem Cavacatoça. Estava toda a minha vida enraizada lá, minha família, meus amigos, minha vida toda estava lá. Eu não queria sair de lá. Deus usou a boca desse profeta e falou assim, saia de lá e venha para cá, porque aqui eu tenho um trabalho para você e sua esposa. Saiam de lá. Na hora,
irmãos, aquilo testificou no meu espírito. E eu senti paz no meu espírito. Olhei para minha esposa, ela falou, eu também, vamos vir embora. Chegamos em Foz do Iguaçu, vendi tudo que eu tinha, paguei minhas contas, entreguei minhas coisas, estavam lá, vim embora para cá. Passei um ferrenho danado na minha vida no sentido de necessidades, conflitos, saudade da minha cidade, dos meus amigos, saudade da minha vida lá. Mas permaneci, porque eu tinha uma profecia sobre a minha vida. E permaneci crendo nela e estou aqui até hoje crendo nela. Quando Deus profetiza, a profecia acontece. Quando ela não vem da parte de Deus, ela não vai acontecer mesmo. E aí nós temos que reter o que é bom. Quando um profeta fala, você tem que pensar assim, até onde isso queima no meu coração? O presbiteriano aqui não tem medo, não tem ódio de profeta, não, e não quer queimar os profetas, não, não é isso. Eu creio em profecia, mas temos que reter o que é bom. Olhe para a profecia e fale assim, e ore. E ore. E a terceira questão da profecia também é que há profecias que não vêm da parte de Deus, mas Deus permite que aconteça para provar o coração do homem. E aí você pergunta assim, então está explicado o tal do Nostradamus. Está explicado. Então está explicado aquele cara lá que falou uma profecia que aconteceu. Está explicado. Deus permite que algumas profecias que não vêm da parte dele aconteçam para provar o coração humano. Se o coração está na profecia ou em Deus. Então eu não me impressiono quando algum cara, uma mãe de Diná? Isso? Essa mãe de Diná aí do capeta vai lá e fala uma profecia lá que vai acontecer, adivinha alguma coisa? Não me impressiono. E não vou atrás do Deus a quem ela serve. Não vou atrás do Espírito a quem ela serve. Porque eu sei que é possível. E não significa porque aconteceu, que aquilo veio da parte de Deus. Amém? Pô, Deus podia ter facilitado a nossa vida, né? Podia ser assim, um profeta, quando não profetizasse da parte dele, na hora um fogo do céu cairia, consumiria o infeliz. Estava tudo resolvidinho. Não estava tudo resolvidinho? Não é? Não, mas Deus complicou a nossa vida e agora você tem que usar a tua inteligência. Então, aconteceu. Mas qual é a mensagem que está por trás disso? Glorifica a Deus? Não. Então não vem da parte de Deus. Foi profetizado, não aconteceu? Não veio da parte de Deus. Foi profetizado. Isso cumpriu, veio da parte de Deus. É essa aqui que nos interessa. Amém? Então Paulo fala, não desprezem as profecias. E ele fala assim, afastem-se de toda forma de mal. Amém? Toda forma de mal, se afaste. Esse negócio de tatuagem aí, nadar de preto, rock and roll, essas coisas do capeta. Aí vocês têm que se afastar dessas coisas, gente. Mas quando você fala de se afastar do mal, as pessoas pensam que é isso, né? Pensam que é isso. Diz muito mais respeito à questão do caráter do que qualquer outra coisa. Amém? Quando não vivenciamos estas coisas que Paulo direcionou acima, corremos o risco de apagar o fogo do Espírito em nossos corações. Não desprezem as profecias, mas ponham-nas à prova. E para encerrar, vamos lá a partir do versículo 23. Que o próprio Deus da paz os santifique inteiramente. Que todo o espírito, alma e corpo de vocês seja conservado irrepreensível na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Aleluia. Que todo o espírito, alma e corpo de vocês seja conservado irrepreensível na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Aquele que os chama é fiel e fará isso. Olha como Paulo trabalha essa dualidade. Paulo me confunde o tempo todo. Eu falei, Paulo, você também complica. Uma hora ele passa a responsabilidade para nós, daqui a pouco ele fala assim, e o Senhor fará isso. Mas você tem que fazer. Mas o Senhor vai fazer. Mas você tem que fazer. Aí ele falou, quem quer faz a nome desse negócio? E é eu ou é ele? É os dois. Os dois estão trabalhando juntos.
o Senhor que te capacita, mas você tem que buscar. Mas o Senhor te capacita, mas você tem que buscar. É Ele quem fará, mas você tem que buscar. Irmãos, orem por nós. Saúdem todos os irmãos com beijo santo. Dá um beijinho no seu irmão que está ao seu lado aí. Tô brincando. Os solteirinhos safados aí, segura a onda aí. Responsabiliza-os diante do Senhor, para que esta carta seja lida a todos os irmãos. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja com vocês. Aleluia. Amém. Senhor, eu quero te louvar porque o teu Espírito está nesse lugar. Obrigado, Deus, porque um dia o Senhor olhou para a nossa miséria, Senhor. O Senhor olhou para toda a tragédia na nossa vida. Olhou o caminho que estávamos trilhando e a direção para onde estávamos indo, Senhor. E o Senhor nos amou de tal maneira que hoje nós estamos aqui, Senhor. O Senhor literalmente pegou nossas vidas e nos tirou daquele caminho e nos trouxe para o reino da luz, para o reino do Filho do amor. Obrigado, Deus, pela graça e pelo privilégio que a gente tem, Senhor, de fazer parte da Tua igreja, dessa grande família, Senhor, sobre a face da terra, Senhor. Irmãos e irmãs em todos os cantos desse planeta, que hoje se reúnem para louvar e adorar o Teu nome, Senhor. Eu te louvo, Deus, porque a gente tem o privilégio de fazer parte do Teu reino, que a gente tem a graça, Deus, de todos os dias levantarmos nossa alma, nosso espírito, os nossos olhos, contemplar a Tua glória na nossa vida. Nos rendemos todos os dias em Tuas mãos, em dependência do Teu Espírito, dos Teus anjos. O privilégio que a gente tem, Senhor, de sermos testemunhas de que o Senhor é algo real na vida de cada um de nós. De que tem sido maravilhoso caminhar contigo. De que temos tido vida em abundância, Senhor, na Tua presença. Obrigado, Jesus. Nos ajude, Senhor. Eu sei que temos em nossas mãos a parcela que compete a cada um de nós, Senhor, de buscarmos, de clamarmos mesmo, de nos prostrarmos, de buscarmos a Tua face diariamente, Senhor. Mas também nós entendemos que somos absolutamente dependentes do Teu Espírito também para isso. Nos ajude, Espírito Santo. Nos ajude a vivermos, Senhor, essa busca. Coloque em cada um dos nossos corações, Senhor, essa fome de Te buscar, Senhor. Fome de acordarmos, Senhor, nas madrugadas. Fome de o tempo todo nós buscarmos a Tua face, sermos cheios do Teu Espírito, Senhor. Sermos cheios do Teu Espírito, Senhor. Cheios. Espírito Santo, venha sobre a Tua igreja e enche-nos. Enche-nos, Espírito Santo. Que a Tua paz, Senhor, que a consolação que vem de Ti, o ensino, a direção, a consagração, Deus, e a Tua graça sejam sobre todos nós. Em nome de Jesus. Amém.